Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre destruição de prova. O motivo dessa reflexão é por causa desse bafafá que está acontecendo a respeito do processo do ex-presidente Lula, em que o Léo Pinheiro falou que Lula é dono do triplex do Guarujá, mas as provas foram destruídas a mando do ex-presidente Lula. Antes de mais nada, a gente precisa refletir sobre o que a mídia está fazendo com a justiça brasileira. A mídia está fazendo com a justiça o mesmo espetáculo mediático que eles fazem com jogos de futebol, por exemplo. No jogo de futebol, ainda que um time ganhe com gol de mão aos 45 minutos do segundo tempo, aquele time que ganhou vai comemorar a vitória, porque afinal de contas é uma briguinha entre torcidas, é uma briguinha entre times e no final das contas tudo termina em pizza. Mas quando se destrói a justiça, quem perde é a sociedade como toda. A gente está destruindo uma instituição que tem uma responsabilidade muito grande na sociedade brasileira. Então não pensa você que porque você é contra o ex-presidente Lula e a justiça for, digamos que desrespeitada para prejudicar o Lula, você está vencendo? Não. Quem está perdendo é a sociedade, porque nós estamos perdendo o instituto jurídico muito importante, que é a imparcialidade do processo. Vamos pensar agora na reflexão. A primeira coisa, gente, a única coisa que estabelece a propriedade de um imóvel no Brasil é o registro no cartório. Não existe propriedade de imóvel sem registro no cartório. Se você, por exemplo, agora, nesse momento, der um recibo falando que a sua casa é de outra pessoa, aquilo não vai ter valor se a pessoa não fizer o devido registro no cartório de imóveis. Então, tecnicamente falando, Lula não é dono do triplex do Guarujá. Na justiça, no cartório, em todos os termos jurídicos legais, ele não é dono. Mas a justiça tenta provar que o triplex do Guarujá está em nome de um terceiro, que seria, no linguajar popular, um laranja. Eu te chamo para reflexão. Quando você gostaria de comprar um imóvel de alto valor e colocar em nome de laranja? A coisa já começa a ficar meio sem nexo. Pouca gente da população brasileira sabe que tanto o Lula quanto a família do Lula já teve todos os bens, digamos que, expostos à justiça. A justiça brasileira tem acesso a todos os familiares do Lula, praticamente, já sabem o que está em nome deles, o que não está em nome deles, o que está em nome de amigos, enfim. Eles destrincharam o patrimônio do ex-presidente Lula e dos familiares do ex-presidente Lula no mundo inteiro e não acharam absolutamente nada. Você tem que ser muito inocente para imaginar que uma pessoa vai querer adquirir imóveis, vai querer adquirir propriedades e colocar sempre em nome de terceiros, porque o terceiro não vai ter compromisso nenhum de devolver depois. Para você ter uma ideia, se eu comprar uma casa agora, colocar em nome de terceiro e mandar o terceiro assinar um papel falando que aquela casa na verdade é minha, isso não tem valor nenhum. Só daí já fica um pouco sem nexo. Ainda que você queira criminalizar o ex-presidente Lula, você tem que concordar comigo que não existe nexo nenhum, não existe lógica nenhuma de uma pessoa adquirir um imóvel que custa muitos milhares de reais colocar em nome de outra, sendo que não vai ser dela. Mas então, vamos continuar. Como você já sabe que o contrato de compra e venda não tem valor nenhum para poder transferir um imóvel, seria o contrato de compra e venda que o Léo Pinheiro teria destruído em nome do ex-presidente Lula? Não. Na verdade, o Léo Pinheiro criou isso de uma hora para outra, porque se a gente parar para pensar que o mesmo Léo Pinheiro tentou fazer uma delação há tempos atrás e falou que Lula não tinha nada a ver com nada e a delação dele travou, a gente sabe que essa delação foi sim encomendada porque eles estão desesperados, porque eles precisam prender o ex-presidente Lula. Agora vamos imaginar se é realmente possível destruir as provas. Primeiro a gente tem que imaginar que o Léo Pinheiro, que é um cara de altíssimo nível, um cara muito conhecedor, um cara que conseguiu deslanchar uma empresa que é uma das maiores do mundo, ele teria que ser muito imbecil para destruir provas a mando do ex-presidente Lula. Vamos imaginar que um cara daquele nível intelectual, o máximo que ele faria seria talvez pegar as provas e enterrar aquelas provas, porque se um dia ele precisasse por algum motivo, seja chantagem, seja lá o que for, ele teria aquelas provas em mãos. Mas você, brasileiro, imaginar que um cara conseguiu ficar tão rico, fazer uma empresa tão grande, sendo idiota, você está sendo tão idiota quanto qualquer outro telespectador que acredita naquilo que a Rede Globo cria. Mas vamos pensar diferente. Vamos pensar em provas em geral. Você está querendo dizer para mim que o cara queimou todos os cartórios, né? Porque é o cartório que registra imóvel. Ah, não foi registrado no imóvel no cartório porque ele registrou em nome de laranja. Tudo bem. Você está querendo dizer para mim que contratos de compra e venda foram destruídos pelo Léo Pinheiro porque ele é um cara muito inocente e aceitou a ordem do Lula para destruir o contrato de compra e venda. E você acha mesmo que o Lula não
colocou isso em nome de nenhum familiar. Ele vai colocar em nome de um laranja que, se o Temer traiu a Dilma e se tá toda essa traição no Congresso, você acha que um laranja, uma pessoa comum, por exemplo, o zelador do triplex do Guarujá, que tivesse um apartamento em nome dele, mas que a propriedade fosse do ex-presidente Lula, ele não ia virar e falar: "Cê bobo, esse apartamento agora é meu, não é seu nada." Deixa de ser inocente, gente. É claro que não há possibilidade de você deixar um imóvel de tanto valor em nome do laranja. Existem empresas que fazem isso com veículos. O que eles fazem? Eles passam o veículo para o nome do funcionário, pegam o recibo de transferência do veículo e guardam, porque a lei brasileira permite fazer isso com o veículo. É um bem imóvel, você pode guardar o recibo de transferência e mesmo assim você corre o risco que, se o cara pedir uma segunda via, ele transfere o veículo. Mas você já consegue segurar um pouquinho dessa forma. Mas imóvel não. Não caia nessa não, que a justiça brasileira não permite esse tipo de coisa. Então a gente passa um pouco para frente. Vamos imaginar então que, se o Léo Pinheiro realmente tivesse coisa para contar, ele teria que, para fazer as coisas relacionadas às delações dele, que as provas foram destruídas, ele teria como, digamos que, ir atrás desse dinheiro. Vamos pensar, gente, que uma determinada pessoa fala que destruiu as provas, ou uma determinada pessoa fala que entregou o dinheiro em malas de dinheiro, por exemplo, 13 milhões de reais em malas. Esse dinheiro tem que ter saído de algum lugar, a menos que essa pessoa tenha uma impressora e tenha feito esse dinheiro em casa, né? Então, por que essa pessoa não mostra, por exemplo, o saque desses 13 milhões de reais na conta dela e, por exemplo, indica uma forma desse dinheiro ser achado, para onde ele foi? Porque você falar comigo que uma pessoa tirou 13 milhões de reais de um colchão e passou para outro, você está sendo muito inocente. Vamos raciocinar, né? Então, você querer dizer que essa pessoa queimou também e destruiu as provas no banco onde ela sacou e no banco onde esse dinheiro foi depositado, você está sendo muito inocente. Porque lá na justiça brasileira tem pessoas extremamente preparadas que estão tentando tracejar, né? Nem sei se é essa a palavra, estão tentando descobrir de onde o dinheiro saiu e para onde esse dinheiro foi há anos, e digamos que há mais de 4 anos. Imagina que você tem uma transferência fictícia através de uma delação de 13 milhões de reais que aconteceu, por exemplo, no dia 22 de abril. Gente, ela saiu de um banco e entrou no outro com pelo menos 5 dias. O cara não vai guardar esse dinheiro nem no porta-mala de um carro, nem no colchão e nem naquela mala gigantesca que apareceu nos memes na internet. Se você quiser entender como a justiça brasileira está sendo manipulada para fins políticos, você não precisa de ir muito longe, não. Basta você buscar na sua lógica, na sua consciência e imaginar se você, como pessoa comum, como brasileiro, faria tantas idiotices como estão sendo faladas na mídia. Você não faria? Eu não faria, Lula não faria. Está sendo criado, mas infelizmente muita gente está acreditando.